E eu quero hoje compartilhar a respeito de como orar quando eu não sei o que orar. O que eu faço, pastor, quando eu não sei o que fazer? Como que eu oro quando eu não sei como orar? Preste atenção, não converse agora. Em primeiro lugar, é importante você entender que a palavra de Deus diz que nós somos um vaso de barro. Tudo que Deus faz, a Bíblia diz que Ele faz por meio de vasos frágeis, vasos de barro. Nós temos com certeza alguma beleza e alguma glória da criação, mas isso não muda o fato de que nós ainda continuamos sendo vasos de barro. Eu sei que muitos irmãos gostariam de ser um vaso de aço, super resistente, mas em vez disso, Deus resolveu manifestar a sua glória através de vasos de barro. E a Bíblia diz que tem um tesouro lá dentro. É como se a beleza do tesouro colocado dentro desse vaso ficasse ainda mais realçado por causa da fragilidade do vaso. Não sei se você já observou algumas propagandas de joalherias. Eles colocam uma joia bem cara em cima de uma madeira velha, de uma pedra sem valor. Para quê? Para realçar o valor da joia. Deus coloca o seu tesouro, que é Cristo, que é o Espírito Santo, dentro de nós, que somos vasos de barro, para que fique mais realçado ainda quando o tesouro aparecer em nós, que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Como vaso de barro, no entanto, algumas vezes, quando nós oramos, nós temos que admitir que o nosso homem exterior ainda continua com muita luta, com muita dúvida, mas mesmo assim, nós insistimos na fé, apesar das dúvidas que muitas vezes nos acomete. A gente percebe que no momento que a gente se derrama, a oração flui, e no meio daquela fragilidade, sem entender muitas vezes, a resposta chega. É assim para que você não se esqueça que o poder é sempre de Deus, e nós somos apenas vasos de barro. Alguém pode perguntar, pastor, mas o que tem isso a ver com o tema? Tudo a ver. A justiça própria é o vaso de barro tentando ser vaso de aço. Mas Deus não manifesta tesouro em vasos de aço. Deus só manifesta o seu tesouro em vasos de barro. É quando eu não tenho justiça própria. É quando eu sei que de mim mesmo nada sou capaz, nada mereço, nada posso fazer. O que é um vaso de barro, senão alguém que caiu em si e reconhece que não é capaz de fazer coisa alguma na força do seu braço, que não merece coisa alguma, e que por isso depende exclusivamente do poder de Deus. Esse é o vaso de barro, esse é o que tem o tesouro e que vai aparecer. Lá em 2 Coríntios, no capítulo 4, no verso 7, acompanhe por favor, a palavra do Senhor diz: temos porém este tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. E ele começa a dizer então, como que funciona um vaso de barro. Ele diz: em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Você sabe, irmãos, quantas vezes nós temos sido atribulados? Tribulação, este é um mundo de tribulação. Tribulação no casamento dos seus pais, tribulação na escola, na faculdade, tribulação com enfermidade, medos, todo tipo de circunstâncias que nos cercam. A Bíblia diz que nós vivemos no mundo caído e que passamos por tribulação, mas a Bíblia também diz que apesar de atribulados, não somos angustiados.
Por que, apesar da tribulação, eu não preciso ter angústia? Porque apesar da tribulação, eu tenho um Deus que é maior do que a minha tribulação. Eu posso ter paz no meio da guerra. Quando a tribulação vier, eu não tenho que ficar angustiado. Eu apenas paro e digo: Senhor, eu sou filho amado, justo em Cristo Jesus, e eu quero ver o que o Senhor vai fazer por mim, com a sua dádiva imerecível. Eu tenho paz no meio da tribulação. A Bíblia diz também que nós somos muitas vezes perplexos, porém não desanimados. Quantas vezes temos ficado perplexos? Quando a gente assiste cenas como nós vimos hoje, ficamos perplexos. Quando nós ouvimos o que aconteceu nessa escola, ficamos perplexos. Pastor, eu não entendo ainda. Eu posso quebrar aqui um pouco o gelo. Você quer saber o que é perplexidade? É só você lembrar do 7-1. À medida que ia fazendo os gols, não é? De novo, outro, não, mais um. Como? Não vai parar. Né? Você não fica perplexo. Quantas coisas nos deixam perplexas. Mas a Bíblia diz que nós podemos ficar perplexos, mas não desanimados. Porque quando a gente olha, eu estava falando com a minha mulher, nós ficamos ali uns 2 dias bem abatidos com essas coisas. Meu Deus, quando eu li, eu estava aconselhando pessoas, e as pessoas me mandaram foto das crianças. Quando no intervalo de um atendimento para o outro, eu fui para o banheiro chorar, porque eu estava perplexo. Mas a Bíblia fala que a gente não fica desanimado, porque o Espírito Santo, de uma maneira sobrenatural, nos anima. Confesso para os irmãos, acordei, 2 dias que eu dormi, porque eu falei: Senhor, eu vou dormir, porque o Senhor vai me dar o sono, porque eu estou mal. Eu estou angustiado por essas famílias, eu estou perplexo com essa situação, mas eu dormi. Mas, sabe, quando você acorda, você fala: Deus, eu preciso do Senhor me animar. Eu sou um vaso de barro, eu estou perplexo com tudo isso, me dá força. Levantei de manhã hoje, orei hoje à tarde: Senhor, me anima, para que eu possa perseverar. E o Espírito de Deus, sobrenaturalmente, nos anima. Você pode ficar perplexo, mas acredite em mim, o Espírito Santo é o tesouro que está dentro do vaso de barro, e no meio da perplexidade que você está vivendo, creia em mim, o Senhor vai te animar, o Senhor vai renovar suas forças. É isso que a palavra de Deus, o Senhor está dizendo. Ele diz: perseguidos, mas não desamparados. Nós temos sido perseguidos. Os irmãos leram aí na revista Veja, nós somos o povo que, como é que é o nome? O povo incômodo. É isso que nós somos, um povo incômodo, retrógrado, ignorantes, que querem sustentar tradições arcaicas. Nós somos perseguidos. As pessoas falam mal de nós. Nós somos esse povo, mas a Bíblia diz que apesar de perseguidos, não somos desamparados. Há um Deus que nos ampara. Se levantam por um caminho, mas por 7 tem que sair, porque o nosso Deus é maior. E se Ele é por nós, quem pode ser contra nós? Não vão fazer do Brasil o que querem. Não vão destruir as nossas famílias, porque há um povo que não pode ser suportado nem pelo inferno, porque crê nas verdades do Evangelho, porque tem um Espírito Santo que nos ampara. Nós não vamos parar mesmo. Nós podemos passar por isso. Quantas vezes estamos abatidos, irmãos, cabeça baixa, tem dia que é difícil mesmo. Eu encontro irmãos que eu sei a situação que eles estão vivendo, e eu os encontro muitas vezes abatidos. Eu aconselho eles, e eles muitas vezes estão abatidos. Quantas vezes nós ficamos, é difícil, realmente, mas a palavra do Senhor diz que apesar de às vezes ficarmos abatidos, porque somos vasos de barro,
não somos destruídos. Não somos destruídos, porque o Senhor reúne, às vezes, os cacos do barro e reconstrói o vaso. Nós temos o Espírito Santo. Por isso, não se condene porque você sente todas essas coisas. Não se condene porque às vezes você está abatido, perseguido, angustiado, perplexo. Mas se levante e lembre-se que há um tesouro dentro de você, que é a presença do Espírito Santo, que te fortalece. Por que Deus permite passar por sofrimentos? Porque vasos quebrados é que mostram o tesouro. O tesouro está dentro do vaso, mas quando o vaso é quebrado, o tesouro aparece. Cristo se mostra, o Espírito Santo age no momento que o tesouro é quebrado. Eu sei que parece paradoxal, mas há poder dentro de vasos frágeis, de barro, para destruir o poder do inimigo. É poderoso quando você vê irmãos que ninguém dá nada para eles, sendo usados por Deus para destruir as obras do diabo. Quantas crianças nós temos o testemunho aqui na igreja, que a família inteira foi salva, porque ela começou a frequentar uma célula de criança, depois pediu para o pai trazer na igreja, e se converteu. São vasos pequenos, frágeis, que Deus está usando para destruir o poder do diabo. Se você é alguém frágil, você é alguém útil. Há pessoas que acham que é ruim ser frágil, mas não. Lá em Juízes, no capítulo 7, eu vou contar a história para você, não vai dar tempo de eu ler. Existe a história de Gideão, lá em Juízes capítulo 7. A Bíblia fala que Gideão venceu os midianitas. Os midianitas eram os inimigos que atacavam o povo de Deus, e roubavam as colheitas, e oprimiam a eles. E de repente, um grande ataque estava contra aquela nação. E a Bíblia fala que o anjo do Senhor aparece para Gideão. A Bíblia fala que Gideão estava malhando trigo no lagar. O lagar é o lugar onde se pisa a uva para fazer o vinho. Mas ele estava ali malhando trigo, porque ele estava fazendo escondido, com medo dos midianitas roubarem o trigo dele. E a Bíblia fala que um anjo aparece para ele e chama ele de homem valente, ser forte e corajoso. E ele assusta. Ele fala: o que é isso? O que significa isso? Ele fala: Deus te escolheu. Deus te escolheu para uma guerra contra um exército de milhares. Mas Israel não tinha exército. Israel tinha trabalhadores, pais de família. Eles não pegavam em arma. E Gideão fala para o anjo: como que o Senhor escolheu a mim? Ele diz: a minha família é a mais pobre de Israel, é a menor de Israel. Ele era da menor família, ele era da família mais pobre, ele era da mais insignificante. E ele falou: e eu lá na minha casa, eu sou o mais insignificante da minha casa. A minha família é a última, e eu sou o último da minha casa, e o Senhor está me chamando de valente, e está me chamando para liderar uma guerra? Como que é isso? Sim, porque Deus ama usar vasos de barro. Deus só escolhe os frágeis. E a Bíblia diz que Gideão convoca o povo, e aparece 32 mil. Deus falou: não, é muita gente. Manda embora todo mundo que tiver com medo, todo mundo que for tímido, libera eles. E a Bíblia fala que, acho que 20 mil voltaram para casa. E o Senhor falou: ainda é muita gente, leva eles para beber água lá na fonte. E aquele que trouxer a água com a mão na boca e não lamber igual cachorro, separa. Sobraram 300. Eu sei que você gosta do filme aí dos 300, mas isso é mentira. A verdadeira história é o que está na Bíblia. Eles não eram 300 homens valentes, eles não eram 300 homens fortes, super preparados. Não, eles eram trabalhadores, pais de família, que estavam lá cuidando da sua chácara, da sua família. Mas Deus falou: são com esses
E somente com esses que nós vamos enfrentar um exército de milhares. Para que fique claro que não foi o braço do homem, e sim o meu braço que venceu a batalha. Quantos irmãos são vasos de aço, não se dobram, não se quebrantam. Não, eu sou forte, eu não choro, homem não chora. Deus não pode usar você. Deus só pode usar vaso frágil, vaso que está quebrantado. Alguém diz, eu não choro, eu não gosto de chorar na frente dos homens. Tudo bem, você não precisa de fato chorar na frente de homens, mas chore na presença de Deus. Seja fraco diante de Deus. Diante dos homens, você pode ser forte, mas diante de Deus, Deus só pode usar os fracos, os vasos que são de barro, que se quebrantam. E a Bíblia diz que Deus dá uma instrução para eles. Lá em Juízes capítulo 7, verso 16, a Bíblia diz então, repartiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios, vasos de barro, com tochas neles, dentro deles. Assim tocaram as 3 companhias, as trombetas, e quebraram, despedaçaram os cântaros, os vasos, e seguravam na mão esquerda as tochas, e na mão direita as trombetas que tocavam, e exclamaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E permaneceu cada um no seu lugar, ao redor do arraial, que todo deitou a correr e a gritar e a fugir. E a Bíblia fala que eles se degladiaram entre eles, e morreu todo mundo, e aquele exército apenas quebrou o vaso, e levantou a tocha. Quando o vaso é quebrado, o fogo do Espírito aparece. Quando o coração é quebrantado, o Senhor fica forte em você. Dias de jejum é dias de quebrantar o coração, de dizer, não sou capaz, não posso, sou incapaz. É dia de confessar, de dizer, sou melindroso, tenho mágoa, fico ferido com qualquer coisa, ninguém pode falar nada para mim, porque eu sou cheio de justiça própria, não consigo arrancar isso de mim. Senhor, no fundo acho que eu sou melhor mesmo, mas sei que estou errado, não tenho luz, me mostra, arranca essa praga de mim, porque eu quero estar debaixo do seu favor. Fale a verdade com Deus, fale a sua vontade de matar o outro que você está com ódio, que te traiu, que te abandonou, que te perseguiu. Rejeite o ódio de dentro de você, e se você não é capaz de tirar, reconheça, quebrante-se e peça para Ele, porque Ele tira. Isso é ser fraco diante de Deus, é admitir o que está sentindo. Eu estava lá nessa academia, e as pessoas e o professor conversando essa história de, não, eu acho que tudo bem se a pessoa se sente assim, se sente assado, e eu tenho um problema, essas conversas perto de mim, não consigo me calar. E eu perguntei para o professor do nada, falei, escuta, alguma vez no trânsito já ficou muito nervoso? E parece que não tinha nada a ver a história. Sim, falei, por que você não matou? Sai do armário, assassino. Ficou me olhando, assustado. Que isso? Eu falei, isso é o que você está falando. Se eu sinto mulher, vou virar mulher. Se eu sinto homem, vou virar homem. Se eu sinto gay, vou virar gay. Então, se você sente vontade de matar, mate. Por que você não mata? Você é casado? Pontei para o outro. Sou. Você não, já sentiu vontade de trair sua mulher? Por que você não trai seu adúltero? Sai do armário. Arrebenta com a sua família. Acaba com seus filhos. Que conversa é essa? Conversa fiada. Você não é o que você sente, coisa nenhuma. O que você sente é a natureza caída, cheia de demônio. Você precisa de Deus, porque quando você tem a semente divina, você vai querer as coisas do Senhor, vai rejeitar as coisas da sua carne. É isso que nós precisamos. Mas não, queremos dar outros nomes. Mas quando nós admitimos as coisas ruins da carne, Deus nos liberta. Deus nos livra, Deus nos transforma. Eu estou mudando um pouquinho a história só para não expor, tá? Mas foi por aí. Mas é quando
Gideão é fraco, que Deus levanta ele. É quando uma mulher se dobra e reconhece que não é capaz de mudar a si mesmo, nem ao seu marido, nem ao seu filho, que Deus usa ela. É quando um jovem se dobra e fala: Deus, eu quero tanto ser usado na minha escola, mas eu sou tão tímido, eu não tenho coragem de falar, me ajuda. Milagrosamente você vai ver o Espírito Santo usar você, na sua célula, na sua casa, com seus pais. Apenas quebrante o vaso. Se você tem enfrentado situações difíceis e há uma grande pressão sobre você, não tenha receio de ser um vaso de barro quebrado. O poder de Deus se manifesta no nosso quebrantamento. Derrame a sua alma, derrame as suas lágrimas. Quando você não souber o que fazer, chore! Chore diante de Deus. Chore por socorro a Ele. A Bíblia fala que eles tinham que tocar o chofar. Eles quebraram o vaso, seguraram a tocha e sopraram o chofar. O chofar é o chifre do carneiro. É o berrante de judeu. Mas para ter o chofar, tem que matar o cordeiro. Tocar o chofar significa que um cordeiro morreu para que tivesse aquele som. É isso que nós estamos fazendo. Nós estamos proclamando que Jesus, o Cordeiro de Deus, morreu para tirar o pecado do mundo. Nós, como aqueles irmãos, estamos todos os dias tocando o chofar. Tocamos o chofar aqui, na reunião da igreja, tocamos na célula, tocamos nas reuniões de oração, tocamos na rádio, falamos, anunciamos, proclamamos. Essa é a nossa guerra. Nós quebrantamos o nosso coração, nós reconhecemos a nossa fragilidade e anunciamos que o Cordeiro morreu e ressuscitou. Quando isso acontece, a luz do Espírito queima, a tocha queima no seu coração, e se queima no seu coração, vai queimar no coração de quem está perto de você também. É nessa hora que você vê a resposta. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 2, verso 23. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam. O que eles estavam fazendo, irmãos? Gemendo, diga, gemiam. Gemiam sob a servidão, e por causa dela, clamaram. E o seu clamor, o seu gemido, subiu a Deus. Ouvindo Deus, o quê? O que Deus ouviu, gente? O seu gemido. Ouvindo Deus o seu gemido, o que ele fez? Lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. Nós somos vasos de barro. E nem sempre por isso temos orações grandiosas para fazer. Há dias em que temos apenas um gemido no nosso coração. Não sabemos orar. Não temos o que orar. Mas não pense que o seu gemido não tenha valor para Deus. Tem muito valor para Deus. Esses dias são dias assim. Eu vou orar e eu não tenho o que falar. Eu tenho lágrimas para oferecer. Eu tenho gemido no meu coração. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu o gemido do seu povo e se lembrou da aliança. Qual aliança? A nossa. Você está debaixo de uma aliança. Jesus morreu para fazer uma aliança comigo, com você. E quando você geme diante de Deus por causa da tribulação que você está vivendo e não tem palavras para orar, a Bíblia diz que Deus ouve o seu gemido e se lembra da aliança que Ele tem com você. Ele se lembra. O que Deus ouviu aquele gemido. Muitas vezes o nosso clamor é apenas esse gemido profundo. Não é uma oração perfeita, bem articulada, mas é um clamor que flui da dor. Eu sei que existem gemidos inexprimíveis do Espírito, quando a gente ora em línguas, mas não é desse gemido que eu estou falando. Aqui é um gemido de dor,
Eu sei que há gemidos que são gemidos de autopiedade, gemidos de murmuração. Deus não ouve isso. Deus não ouve gemido de gente que diz: Senhor, o Senhor sabe que eu sou um crente fiel, o Senhor sabe que eu sou dizimista, que eu não falto culto, que eu sou um líder de célula, que eu sou um bom filho, ou uma boa esposa, um bom marido, eu faço tudo certo, mas olha o que eu estou passando. Deus vai ouvir isso? Não, isso é lamúria de gente reclamando. Isso é gente com autopiedade cobrando justiça. Deus não ouve isso. Eu não estou falando desse gemido. Eu estou falando do gemido de quem está doendo. Você sabe, qualquer mãe sabe quando uma criança está chorando de birra. Quando a criança está chorando porque está com birra, qualquer pai, ou a maioria deles, dá vontade de dar uma surra. Nem sempre a mãe, mas os pais sim. Mas toda mãe sabe quando o choro é de dor. Todo pai sabe quando é de dor. E quando é de dor, dói na gente. E a gente quer atender imediatamente. Muitas vezes não podemos, mas Deus pode. A Bíblia diz que eles gemeram de dor. Conheço jovens que têm um gemido de dor, porque a mãe está sofrendo, desempregada, o pai foi embora por causa de uma prostituta, sua casa está em frangalhos e você não sabe mais o que orar, você geme. Deus está ouvindo o seu gemido. Ele vai se lembrar da aliança. Ele vai se lembrar da aliança. É a promessa do Senhor. Eu sei que nós desejamos ser fortes, mas Deus quer que você seja fraco, para que o seu poder se manifeste na sua fraqueza. É por isso que nós somos vasos de barro, para que a excelência e o poder seja de Deus e não de nós. Deus ama quando nós somos fracos, porque aí a graça de Deus pode nos suprir completamente. Completamente. Quando você chega desarmado, quando você não tem mais saída, quando você não tem mais o que fazer, quando você se sente completamente impotente, incapaz, imerecedor de qualquer coisa que seja, e chega diante do Senhor, e clama, e geme, o Senhor ouve, porque você não está mais dependendo de você. Não tente ter a dó de Deus, não é isso que eu estou falando. Apenas admita a sua fraqueza, apenas admite a sua incapacidade, e confie só na bondade de Deus. Depois que Deus ouviu o gemido do povo de Israel, Ele liberou 7 promessas da redenção. Se você continuar lendo a palavra de Deus, você vai encontrar isso, se eu não me engano, em Êxodo capítulo, eu não sei se é o capítulo 6, ele fala: eu vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, eu vos livrarei da sua servidão, eu vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Deixa Deus julgar a sua causa. Tornar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Eu vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Eu vos-la darei como possessão. Ele promete. Por quê? Porque ele viu o gemido e lembrou da aliança. Olha para cá, eu quero te dar uma palavra de consolo hoje. A sua tribulação tem dias contados. E quando Deus ouviu o seu gemido, que não é gemido de autopiedade, que não é gemido de gente que está querendo merecer, mas é de gente que reconhece que é vaso de barro e é fraco, e está gemendo diante dele, porque já não sabe mais como orar. Ele vai se lembrar da sua aliança, e vai te liberar as promessas, vai tirar o jugo, vai tirar a cadeia, a prisão, e vai te colocar no lugar que ele tem te prometido. A palavra do Senhor diz que esse suspiro toca o céu, lá em Marcos capítulo 7, verso 34,
Senhor vai orar por um homem cego. E a Bíblia fala que Jesus, depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, Efatá, que quer dizer, abre-te. Quantas vezes você já viu alguém fazer uma oração que é um suspiro? Eu não sei quanto a você, eu sempre estou suspirando, invocando o Senhor o dia todo. Jesus estava diante do Pai, e a Bíblia fala que ele apenas levantou um suspiro para o Pai: oh Senhor, Efatá. E aquela hora se abriu. Às vezes a minha mulher até me pergunta: o que foi? Eu falo: nada, estou invocando o Senhor. Eu invoco o Senhor o dia todo, todo o tempo. Eu ouço uma notícia, eu falo: oh Deus, vem o teu reino. Eu ouço uma situação, eu falo: Senhor Jesus. Eu suspiro por Ele, eu invoco a Ele, porque muitas vezes eu não tenho o que orar. Eu vejo a circunstância, eu vejo a situação, eu vejo o sofrimento, as pessoas me contam. O que eu faço? Suspiro, eu invoco. A Bíblia fala que Deus ouviu a oração. Há momentos em que nós apenas precisamos olhar para o céu e liberar um profundo suspiro no nosso coração e invocar o nome dEle, dizer: Senhor, oh Deus, oh Deus. É uma invocação. O amor sempre suspira, porque o amor se importa com a dor. Interessante que lá em Marcos, no capítulo 3, verso 14, a Bíblia diz que Jesus separou discípulos. A gente fica pensando que Ele separou os discípulos em primeiro lugar para que eles pregassem o Evangelho, mas não, a Bíblia diz: então designou os 12 para quê em primeiro lugar? Estarem com Ele. O Senhor quer estar com você todo o tempo, e quando você passar pelas circunstâncias, seja vaso quebrado, suspira, invoca, chama por Ele. Deus vê as nossas lágrimas. Olha o que diz 2 Reis, capítulo 20, verso 5. 2 Reis 5, a palavra do Senhor diz: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração, e vi o que, irmãos? As tuas lágrimas. Vi as tuas lágrimas. Eis que te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Aleluia. Aquilo que não pode mover o seu coração, não pode mover o coração de Deus, mas se o seu coração foi movido, o coração de Deus será também. Quando a pressão crescer em você, as lágrimas vão jorrar dos seus olhos, e a Bíblia diz que Deus verá as suas lágrimas. Eu fico triste porque tem irmãos que não conseguem chorar. Olhos secos, geralmente, são corações duros. Quebranta o coração que as lágrimas virão. As lágrimas têm muito poder. Não as lágrimas de autopiedade, mas a lágrima de alguém que tem um coração quebrantado, que se achega diante de Deus dizendo: sou incapaz, estou sofrendo, está doendo, preciso. Nessa hora a lágrima vem, e a Bíblia diz que Deus vê a lágrima. Deus não apenas vê a lágrima, mas a Bíblia diz que Deus guarda as lágrimas. Lá no Salmo 56, verso 8, a Bíblia diz: contaste os meus passos, quando eu sofri perseguições, recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Uau! A Bíblia fala que o Senhor vai colocar as suas lágrimas num vaso. Sabe o que significa isso? Que Ele vai lembrar do seu sofrimento. Ele vai lembrar. E vai lembrar da aliança que Ele tem com você. Portanto, não fique condenado porque você está chorando diante de Deus. As suas lágrimas têm um poder diante dEle. Ele conta elas, Ele vê e Ele guarda. E Ele vem para trazer a resposta. Ele vem para trazer a resposta. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 5, eu já vou encerrar, a equipe de louvor pode subir. Hebreus diz que o Senhor Jesus, Ele foi ouvido
porque ele clamou com forte temor e lágrimas. A força do clamor de Jesus certamente era proporcional à pressão que estava sobre ele. Olha o que diz Hebreus 5:7. Ele, Jesus, o próprio Jesus, irmãos, preste atenção, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Olha para cá, quero dizer algo para você. Esses são dias de nós, em jejum, quebrantarmos o nosso coração pela nossa causa, pela nossa vida, pela nossa família, pelas circunstâncias que estão nos cercando. Eu sei que o tempo do fogo na nossa vida varia, uns mais, outros menos, mas eu quero te dizer algo: não desista. Você vai ver que Deus irá com você até o fim da sua vida. Há momentos que as coisas estão mais calmas, há momentos que o fogo vem queimar, há dias que a tempestade acalma, mas há dias que elas são mais fortes, e você fica perplexo, você não entende porque você está passando por isso. As pessoas me perguntam por que acontece isso. Esse mundo jaz no maligno, ele vai de mal a pior. Nós teríamos tribulações aqui, mas não desanime, não desanime. O Senhor não vai desistir de você, Ele vai com você até o final. Seja fraco diante dEle, quebrante o seu coração, reconheça a sua incapacidade. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 1, a Bíblia diz: sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eternas nos céus, não feita por mãos, são eternas nos céus. E por isso, a Bíblia diz: neste tabernáculo, nesse corpo físico, nós fazemos o quê? Gememos. Gememos para quê? Gememos porque estamos aspirando, clamando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Eu quero dizer algo para você: enquanto estamos nessa carne, há dor, há lágrimas, há sofrimento, mas nós gememos. Hoje eu estava orando e dizendo e clamando: Senhor, volta, volta. Esse clamor é por uma nova casa, porque naquele dia, quando Ele vier, nós vamos receber um novo corpo glorificado. O Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, a morte já não existirá mais, a dor vai embora, não vai haver mais morte, não vai haver mais doença, não vai haver mais demônios, não vai haver mais mentira, roubo, opressão. O reino de Deus estará estabelecido, mas por enquanto, nessa casa, eu gemo, eu clamo, para que o meu corpo seja glorificado, para que Ele venha. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, verso 4, pois na verdade, os que estamos neste tabernáculo, nesta carne, gememos angustiados, não por queremos sermos despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. A vida virá. Hoje é dia de clamar pela volta, pelo reino de Deus. Romanos capítulo 8, verso 22, a Bíblia diz: porque sabemos
que até mesmo, irmãos, toda a criação, eu nem sei explicar isso, mas a Bíblia diz que a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. A própria criação de Deus está gemendo pela volta, e não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Eu não quero te ensinar aqui princípios de oração, não existe fórmula mágica para orar. Se você é alguém que tem derramado a sua alma na oração, algo certamente vai acontecer. Quero convidar você para ficar de pé nessa noite. Quero convidar você para ser um vaso de barro hoje. Olha para cá. Vou te falar algo que talvez você não está acostumado a ouvir. Mas o que Deus quer de você hoje, preste atenção em mim. Você que está passando por uma luta, o Senhor está te dizendo: desista, renda-se, derrama sua alma, derrama suas lágrimas, derrama o seu gemido, deixa o Pai estender as mãos para você hoje. Não seja forte diante dele, seja fraco, reconheça, e você vai ver o Senhor mover na sua vida. Por um momento, enquanto os instrumentos tocam, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, e nós vamos orar. Quero te dar um momento para você derramar sua alma. Se as lágrimas vierem, deixa elas fluírem. Não seja uma lágrima de autopiedade, apenas diga: Senhor, está doendo. Está doendo lá no fundo, estou perplexo, abatido, desanimado. Estende as suas mãos para mim, me renova, me anima, me levanta, me dá força, faz o que eu não posso fazer. Mas se você não tem palavras, apenas suspire, apenas deixe o seu gemido chegar até Ele, apenas derrame o seu coração diante do seu Pai. Você não está fazendo isso diante de um estranho, Ele ama você. Você tem liberdade. Se você quiser vir se ajoelhar, pode também aqui na frente. Faça o que o seu coração te pede. Venha derramar o seu coração na presença dEle. Chore a sua causa diante dEle. Se você é um vaso de barro, o Senhor vai manifestar na sua vida. Você está em família, você tem liberdade para chorar aqui. Aqui é a sua casa, nós somos os seus irmãos, e o nosso Pai está aqui. Tenha liberdade, meu irmão, nessa noite, porque enquanto você derrama o seu coração, o Senhor recolhe as suas lágrimas e se lembra da aliança. Derrama o seu coração diante dEle.